Foram convidados quatro nomes de peso, digamos assim, 4 referências na liderança de jovens aqui na nossa cidade, para nos orientar, para que nada venha deles mesmos, mas que o Senhor os inspire a nos dizer, a nos dar um norte sobre como nós devemos nos posicionar. Jesus da graça. Se vocês puderem se levantar uma palavra. Quero chamar também o pastor Miguel Levi, que trabalha, é pastor e trabalha com a adolescência também da Assembleia de Deus Bom Motivo. Quero chamar também Jaime Farias, que é da Igreja Vitória Cristã. E também o pastor Lucas Costa, da Comunidade Cristã Videira. A princípio eu quero deixar uma pergunta já para os 4. Na verdade são 2. Vocês fazem as considerações iniciais e já nos falam o que a Bíblia fala sobre justiça social e qual deve ser o papel da igreja em momentos como esse que o Brasil está vivendo, de crises, de manifestações, enfim. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Lima, que foi apresentado aqui. Sou líder de jovens, pastor de jovens na Cruz da Graça. E é um privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que aqui em cima não estão os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E nem tampouco experts em política, né? A gente lidar com gente na igreja, gente que dá trabalho inclusive, a gente lidar com outro tipo de politicagem, mas enquanto líderes evangélicos, cristãos, eclesiásticos, a gente tem uma voz, e eu acho que a juventude da igreja precisa ser direcionada para isso. Esse momento nasceu de uma frustração, aliás, de não ninguém, mas poucas pessoas se posicionarem no cenário evangélico com o que estava acontecendo em relação ao Brasil. Um exemplo disso é a minha ala reformada, que poucos abriram a boca para falar. Então eu disse, rapaz, eu conversei com um pastor amigo meu e ele falou assim, cara, eu apoio totalmente, porque eu acho que é um momento crucial que a gente está vivendo na nossa nação e nós, eu acredito, como jovens cristãos, podemos fazer uma diferença gigante no nosso país. Amém? A Bíblia, o que a Bíblia fala sobre justiça social? Gente, fala muita coisa. Se você tem uma Bíblia no seu tablet, no seu celular, e você colocar no dispositivo de pesquisa lá, justiça, ou pobre, ou corrupção, você vai encontrar várias passagens da Bíblia que Deus, desde o Antigo Testamento, já ensinava o seu povo a ser justo. Ele mesmo disse em Deuteronômio, eu sou justo, meu nome é justo. Então, você vai encontrar na lei várias passagens sobre isso que talvez a gente possa falar mais na frente. Mas ele deixou recomendações em sua palavra para se cuidar do pobre, da viúva e do órfão. A justiça social na Bíblia não pode ser confundida, por exemplo, com comunismo ou socialismo, certo? Porque ainda que a expressão justiça social pareça com isso, não é. Na Bíblia tem uma conotação completamente diferente. E eu vou dar alguns exemplos aqui de versículos bíblicos que o Senhor deixou em sua palavra para a gente. Ele diz assim, os tesouros de origem desonesta não servem para nada. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Isso é em Provérbios, certo? Tem outra aqui, quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. O pobre é desprezado por todos os seus parentes.
quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhe ajuda, não os encontra em lugar nenhum. E por aí vai. Você vai ver recomendações na lei, Deus dizendo ao cara que estava colhendo lá na sua plantação, que tinha condições, deixa as espigas que caírem no chão para os pobres passarem depois e colherem, terem o que comer. Então, justiça social na Bíblia é muito mais do que socialismo. É cada indivíduo olhar para o outro, menos afortunado, e ajudá-lo. Boa noite para vocês. Essa questão de justiça social, como foi colocado aqui, a gente sempre coloca, porque estranhamente esse tipo de pergunta tem aparecido no nosso meio, surgido no meio da igreja. Porque talvez a coisa mais desnecessária que pudesse acontecer era um cristão questionar sobre isso, questionar sobre justiça, questionar sobre a questão da igualdade, porque o Deus que nós dizemos que cremos, a base do seu trono é justiça e equidade. Então, se nós tivéssemos assim um convívio, uma prática do cristianismo, talvez isso não viesse à tona numa hora dessa, talvez não tivesse essa dúvida, porque a prática do cristão deve ser praticar a justiça de Deus, que ela está envolvida no sentido não de você exigir, mas de você ceder direito, de você alcançar, de você não buscar mais ser alcançado, porque a gente entende que nós já fomos alcançados, e de buscar uma equidade, porque é a base do trono de Deus. Então, quando a gente ouve essa pergunta do nosso meio evangélico, do nosso meio cristão, do meio dos filhos de Deus, a gente fica às vezes questionando o nosso papel aqui, antes de qualquer outra coisa. Será que nós estamos realmente tendo uma prática cristã, ou será que o nosso evangelho está sendo muito utópico, um evangelho que não condiz muito com aquilo que a gente crê? Então, se você, como foi colocado pelo Fábio aqui, se você for pegar a referência na Bíblia, desde Gênesis até o final, você vai ver. Jesus não falou outra coisa a não ser de justiça social. Quando ele fala lá em Mateus, no capítulo 25, quando ele se coloca lá dizendo a respeito de doentes, de presos, de abandonados, que ele estava doente, foram visitar, estava preso. Então, quando ele coloca tudo aquilo, é exatamente para confrontar aquela prática que nós teríamos, porque é muito bom ser cristão, ou ser evangélico, como se queira chamar, o gospel, não sei como é que está na moda agora, mas é muito bom ser cristão para Deus, é muito bom ser cristão para Jesus, e é muito difícil ser cristão para o próximo. Por isso que a questão do próximo tem que ser colocada acima de tudo, até acima da lei, quando Jesus disse que a gente podia resumir toda essa questão em relação ao próximo. E eu gosto muito de esclarecer, antes de passar para o meu querido Jaime aqui, que essa questão da gente entender o que é o próximo, que o próximo não é o nosso chegado. Amar o nosso próximo não é amar Jaime, que eu já convivo assim há muito tempo, e a gente tem que amar mesmo, não é verdade? Porque quando ele fala do próximo, é exatamente quem? O próximo, né? E o próximo, nós não sabemos quem é, o próximo da fila. Jaime não é mais meu próximo, nenhum desses aqui é mais meu próximo. Então, quando Jesus nos prepara para isso, ele está falando que nós, como cristãos, temos que igualar o nosso tratamento, igualar o nosso serviço, igualar a nossa prática, da mesma maneira como nós fazemos com os nossos chegados, com o nosso próximo, que é aquele que vem pela porta, que eu não sei quem é. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que Cristo nos ensinou a trabalhar com equidade, que é a base do trono do seu Pai, e com justiça social para todos, independente da classe social, independente do poder aquisitivo, independente da aparência, independente da roupa, independente de qualquer coisa, porque senão não seria o próximo, seria o que a gente já conhece e que a gente já está acostumado a selecionar bem. Então eu creio que, assim, encontros como esse que a gente está fazendo aqui, eles possam realmente servir de amadurecimento para o nosso povo, para vocês que são mais jovens, para que certos sentimentos não brotem mais, certas dúvidas não brotem mais no nosso meio, porque a gente está aqui para representar Deus na terra, porque nós que somos filhos de Deus, eu tenho 2 filhas e eu tenho falado alguns sermões para elas, e eu digo, olha, quem vai nos representar, a mim e a sua mãe, para a sociedade,
são vocês. Porque quem revela o Pai é o Filho. Eu quero que vocês entendam que o discurso é muito bonito. Para que haja justiça, é lógico que é preciso ter as premissas da lei e depois que seja garantido os direitos de alguém. Mas todo mundo aqui sabe que para ter direito é preciso ir atrás. Ele não vem. Você não nasce assim, já usufruindo dele. Então, tem Bíblia aqui? Tem? Bota Isaías 61. Então, quando as Escrituras falam sobre o que a Bíblia vai falar de justiça social, ela vai de encontro a todo tipo e todo sistema que há. Então, olha só, como é que você acha que pode sobreviver um sistema capitalista diante da própria graça? Não tem como sustentar-se. Não há como. Então, a maior baboseira que você pode achar é um engodo. Quando começa a se dizer justiça social, justiça social, justiça social, isso entenda bem, isso aí é somente para acalmar os ânimos. São instrumentos de contenção para tentar fazer você continuar sendo quem você é, e eu quem sou, e aceitando todas essas coisas. A justiça de verdade, irmãos, elas não se conquistam dessa forma, tá? Ou seja, dentro do próprio sistema adoecido. Então, eu queria ler com vocês aí Isaías 61, para vocês terem uma ideia do que é um ministério que Cristo veio trazer, em que através de mim e de você, que somos cristãos, seguidores de Cristo e praticantes dessa verdade, é que eu preciso que você entenda que precisamos atuar nesta política. E uma vez atuando nesta política, há condições tranquilas de você entrar em conflito com várias outras coisas, sem necessariamente tocar fogo nos outros. Vamos lá. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Ele tem um motivo. Para que Ele ungiu? Para que Ele te deu o Espírito dEle? Para que você sentisse o que Ele sente, e quisesse o que Ele quer, os desejos dEle, para levar boas notícias aos pobres. Opa, começa por aí. Tem notícia boa para pobre. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. Tem muita gente presa, e não necessariamente seja em Alcaçuz. Libertação das trevas aos prisioneiros. Tem muita gente presa, não necessariamente tanta gente. O próprio pecado em si, tantas coisas que dominam, que prende, que a gente só botou na cabeça o que prende são os grilhões, é a cadeia, é o Alcaçuz, e nem eles dão conta mais. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Bem, isso aí é a sua Constituição. Isso é onde você tem que lutar. É isso que você precisa entender para que você veio. E não entrar em crise de adolescente. Meu Deus, para que eu existo? É para isso. Meu Deus, eu nasci para quê? É para isso. Esse é o propósito. Aí a gente só quer defender direitos de categoria. Vocês entenderam? Direitos de categoria não é nosso direito. Eu preciso defender o direito dele. O direito daquele, o direito do outro. E não o direito de uma categoria. É por isso que começou assim, numa categoria, e o Brasil daqui a pouco explodiu para tudo que é lado, porque ele já não aguentava mais. E aí que eu preciso que você entenda, irmão, que justiça social é uma baboseira. Eu não estou aqui, eu sei que você pode não concordar comigo, mas eu acho que o pessoal sabia porque estava me chamando. Eu não estou aqui para concordar com vocês, eu não estou aqui para isso. Eu acredito piamente na Escritura. Eu sei que esse governo está corrompido. Não adianta só manifestação, tem que trocar essa gentalha toda. Você entendeu? Eles vão arrumar novas adaptações de continuar sendo sanguessugas. Não pensem, não, isso aqui, olha, nós conseguimos nada, não se iluda não. Estamos longe. Dá uma olhada nos profetas de Deus.
Dá uma olhada no livro inteiro de Ezequiel, dever de casa para você. Jeremias, ele nunca foi na sinagoga para falar para os pastores, dizer para os irmãos: ei, irmão, Deus está me dizendo que vai casar esse ano. Não, os profetas só dizem isso hoje. Deus vai fazer prosperar você, vai fazer prosperar. É só essas fuleiragens. Profetas do passado, eles são políticos, são homens que se inteiram, eles são homens que armam, são homens que estão no cenário, que mudam a opinião, que formam a opinião. Eles não ficam preocupados com essas coisas. Assim, gente, quando o Fábio me ligou falando sobre esse assunto, sobre toda essa questão, eu achei interessante. Eu disse para ele: Fábio, eu não tenho uma opinião formada, eu não vou chegar e dizer assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Realmente é algo que, desde que começou isso tudo, eu tenho pensado bastante a respeito. Qual a tua conclusão, Lucas? Não cheguei ainda a uma conclusão, mas o que a gente passa a entender sobre reino, como o nosso querido Jaime aqui estava falando, e o Levi e o Fábio aqui, a gente passa a aprender que o reino de Deus, ele não funciona como o reino dos homens. E como alguém falou, né? A gente não está aqui como cristão, como seguidor de Jesus, para proclamar o comunismo, ou seja, igualdade, todo mundo é igual. A gente não, pelo menos eu não consigo achar na Bíblia essa bandeira da igualdade, todos vão ser iguais. Não, acho que até por saber lidar, e aí falando de dinheiro, até por saber lidar com dinheiro. Tem gente que é burra com dinheiro e sempre vai ser pobre por não saber lidar bem com dinheiro. Não é questão de Deus, céu e inferno. Tem gente que é rica por saber lidar bem com dinheiro. Então, eu vejo que o reino de Deus, ele não é sobre ser todo mundo igual, todo mundo tem a mesma porção. Eu vejo que o reino de Deus, ele é sobre generosidade, é não haver necessidade, é não haver corrupção, é não haver a minha força triunfa sobre a tua fraqueza, a minha inteligência triunfa sobre a tua falta de conhecimento, é eu domino você por saber mais, por ter mais força. O nosso governo hoje, a nossa cultura, o nosso sistema, ele funciona assim. Alguns privilegiados têm acesso a alguma informação que outros não têm, e eles utilizam dessa informação, eles utilizam desse conhecimento para dominar, para sugar, como foi falado, os sanguessugas. Por quê? Porque eu tenho força, e porque eu tenho força, eu domino sobre o fraco. E a gente vê o reino de Jesus, ele falando: você é forte, você quer ser o primeiro, você quer ser o bichão, então seja o quê? Seja o último. Se você é forte, então ajude o fraco. Se você é rico, então ajude o pobre. Se você é inteligente, então ajude o burro. Se você tem algo que outro não tem, então compartilhe. É isso que a gente vê o ensinamento de Jesus sobre o pobre, sobre o próximo. Qual o seu próximo? É aquele que depende de algo que você tem e ele não tem. Seja conhecimento, seja algo físico, seja sei lá, o que for. E eu vejo que quando a gente fala sobre justiça social, quando a gente fala sobre, que o nosso Jaime acabou de chutar todo mundo, né? Quando a gente fala sobre o reino de Deus, de certa forma a gente está falando sobre isso. E eu vejo que toda essa manifestação, toda essa causa que está se levantando, e essa nova mentalidade, esse novo espírito, vamos chamar assim, não espírito espiritual, mas espírito de atitude, eu vejo que tudo isso, quer queira, quer não, lá no fundo, reflete o desejo divino do ser humano de dizer assim: ei, ninguém pode pisar em mim. E é isso que muitas vezes os nossos governantes fazem com a gente, eles estão pisando. E eu vejo que o nosso dever como igreja é se levantar e dizer assim: ei, ninguém foi criado, ninguém nasceu para ser pisado, ninguém nasceu escravo, ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para ser ralé. Todos nós temos a divindade de Deus em nós, e é o nosso dever. E aí, que é o nosso dever? Nós, como seres humanos, batalhar pelos nossos próximos, que são seres humanos. Eu vejo que a igreja, por muito tempo, ela batalhou pela igreja, ela se levantou pela igreja. Não, vamos colocar políticos no poder para garantir os privilégios da igreja, vamos colocar cristãos em certas posições para garantir a igreja. E eu vejo que Deus não é simplesmente pela igreja, Deus é pelo ser humano. Ele quer que todo ser humano seja alcançado, Ele quer que todo ser humano usufrua de justiça, Ele quer que todo ser humano venha a desfrutar da bondade e do amor dele. Eu vejo que falta na nossa mentalidade, falta nas nossas atitudes e falta nas nossas manifestações esse senso de todos são bem-vindos, todos merecem. Aqueles que estão fora da igreja, os gays, os pobres, todos merecem não passar necessidade,
todos merecem ser supridos e terem uma vida digna. Eu vejo que, talvez até vou pedir para o Miguel Levi falar um pouco sobre isso. A gente almoçou essa semana e ele falou sobre isso, né, que muitas vezes a gente é partido, né, e isso não é saudável. Eu vejo que a nossa justiça começa quando a gente entender assim, não é sobre a minha igreja, não é nem sobre a igreja, é sobre o ser humano. E quando a gente começar a enxergar as pessoas como seres humanos que merecem dignidade, que merecem que a nossa força preencha a fraqueza deles, eu vejo que a gente vai estar começando a ter a mentalidade que talvez Deus quer que a gente tenha. Mas enfim, a gente já viu que justiça faz parte do ser cristão. Mas especificamente sobre manifestações como as que estão acontecendo. É correto o cristão participar desse tipo de manifestação? E se sim ou se não, qual o fundamento bíblico para isso? Para além do conceito de justiça, do que deve estar no caráter cristão. Eu creio que o nosso propósito aqui na Terra está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, Jesus, ele disse que, fez uma analogia e disse que nós somos o sal da terra, não é verdade? Ele disse que nós somos a luz do mundo. E ele disse que esse sal, ele tem que ter uma finalidade. Se ele perder o sabor, ele serve somente para ser o que Lucas falou aí, para ser pisado. Então, talvez a igreja ou certos segmentos que a gente está reclamando hoje estão sendo pisados porque é sal que perdeu o sabor. Então a finalidade do sal é praticamente duas: é temperar, é dar sabor e principalmente preservar as qualidades, preservar a essência das coisas, fazer com que as coisas não apodreçam. Quando eu entendo isso, eu vejo que o papel da igreja aqui na terra, a gente pode imaginar como uma grande refeição, e a igreja, sendo minoria, ela vai ter a finalidade de ser um sal. Então, como vive o sal? Como é que o sal faz sentido? O sal só faz sentido fora do saleiro, não é verdade? A comida pode estar toda lá, está ruim, não tem sabor, está apodrecendo, não tem sal, aí o que é que a gente diz? Mas nós estamos aqui, mas a igreja está aqui. Então nós vamos entrar um pouquinho do que Lucas falou e respondendo a pergunta: é certo fazer parte da manifestação? É certo estar na rua? Aí eu vou perguntar: é certo estar no shopping? É certo estar no mercado? É certo estar no posto de gasolina? Nós vivemos no mundo e a nossa função só faz sentido, o nosso propósito só faz sentido se nós estivermos envolvidos no mundo. Sal dentro do saleiro não serve, não tem valor, a comida vai continuar sendo ruim. Então o mundo hoje está pior porque a igreja não está no mundo, a igreja está dentro de um saleiro. O mundo hoje está mais corrompido porque não tem sabor. Por que o mundo está apodrecendo? Porque aquela parte do mundo lá não tem sal, porque o sal está no saleiro. E cada vez nós estamos construindo saleiros maiores, cada vez nós estamos construindo reservas maiores de sal, e a gente está juntando sal para ficar perto um do outro. É por isso que a igreja existe, mas a igreja não faz sentido hoje no mundo, porque a igreja hoje para o mundo é um corpo que talvez atrapalhe, porque ela não está cumprindo o papel. Então quando você pergunta, a igreja nós poderíamos estar lá na rua, na praça cívica, eu vou responder para você: deveria, se a igreja estivesse misturada, para cumprir o papel dela no meio daquele povo todo lá, para temperar, para dar o sabor, para acalmar os ânimos, para ser amor onde tem ódio, para ser uma palavra de temperança onde só tem uma loucura lá, para ser uma palavra de Deus lá dentro. É por isso que eu digo, os movimentos que a igreja fez desde o começo foram movimentos de quê? De protesto. A igreja protesta? Protesta ou não protesta? Jesus protesta? Quando eu era garoto, eu estava comentando isso quando eu era garoto, lá na escola, quando começava o ano, aí tinha umas perguntinhas lá. Aí perguntavam assim, família, quando o pai trabalhava, profissão, não sei o que, e perguntavam religião. E muito garotinho eu perguntei a meu pai: pai, o que é que eu respondo? E meu pai me ensinou dizendo assim: meu filho, nós somos protestantes, cristãos protestantes.
E eu me habituei a escrever na minha religião protestante. Com o tempo, essas perguntas sumiram e as respostas mudaram. Hoje ninguém mais na igreja se identifica como protestante. Nós nos identificamos como evangélicos. E evangelho tem para o jeito que você quiser. Você entende? Então hoje faz mais sentido você dizer que é católico, porque só tem um papa, do que dizer que é evangélico. Você tem evangelho de todo mundo é tipo. Você ficou com raiva desse, você cria o seu. Então a igreja hoje deveria estar no mundo, deveria estar na praça cívica hoje, ou em qualquer outro lugar, mas deveria estar como igreja. E a igreja é a representante de Deus na terra. Deveria estar lá sendo a voz de Deus no meio do povo. Porque aquela massa que não sabe o que fazer está sendo dirigida por um maluco que dá um grito um pouquinho mais alto e todo mundo vai fazendo uma loucura para um lado, uma loucura por outro. E o que está faltando para o mundo é direção, querido. O que está faltando para o jovem é direção. O que está faltando para o mundo hoje são profetas, que não são adivinhos, não são pessoas que vão estar dando prognóstico da tua vida. São homens, mulheres, jovens como vocês, que têm uma palavra de Deus com discernimento para o seu tempo. Porque se nós somos os espirituais que nós dizemos que somos, nós deveríamos discernir sobre todas as coisas. E no meio de uma situação dessa, nós deveríamos sim ter discernimento para orientar aqueles que estão ao nosso lado. Então, o papel da igreja está lá no meio. Protestando sim, mas protestando como igreja. As minhas leis, vocês vão entender a minha vontade. Qualquer lei que diga que queira transformar viado em qualquer outra coisa, transformar pecado, é como se o homossexual fosse mais pecador que os outros. É como se, não, todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí a igreja, estou dizendo, há um movimento aí, a igreja vai e se levanta contra uma categoria de pecadores, que eu queria que vocês se lembrassem disso. O interessante é que é uma preocupação constante toda hora. Não porque o gay quer casar, o gay quer ter família, o gay quer não ter filho. Que seja feliz, eu não estou nem aí. O meu papel não é esse. Agora o interessante é que ele casando, ele continua pecador. Ele vai para o inferno, o mesmo inferno casado. Vocês entenderam? Não muda nada. Aí pronto, aí eles se organizam contra o que não é pastor Feliciano, desculpe. Ele é o deputado Feliciano. Fique claro isso. Que aqui tem pastores, eu não sou pastor, porque eu honro muito isso, eu sei que eu não tenho chamado, mas eu quero que vocês entendam que ele não é pastor. Pastor cuida de ovelhas, cuida de gente. Entenda bem, ele entrou numa situação que está complicada a sair. Vai machucar muita gente. Isso aí, meu querido, pronto, aí daqui a pouco vai ser quem? Você imagina que na sua igreja, alguém lá, um líder assim, diga assim, gente, a partir de hoje, nós vamos botar todo o pederasta para fora da igreja. Aí sai lá um bocado. Aí daqui a pouco, não, agora vamos botar todo o glutão da igreja. Aí sai mais outra metade. Aí se o teu pastor diz, vamos tirar todos os mentirosos, aí todo mundo. Se toda vez, irmãos, que formos classificar pecado, eu preciso que você entenda que nós vamos errar. O nosso trabalho não é classificar pecados. Nossa função é dizer que quem não recebe Jesus morrerão nos seus pecados. E é isso que a Bíblia diz, o maior pecado não é quem adultera, não é quem rouba, não é quem tem outras opções sexuais. O maior pecado tem quem não recebe a Cristo. Porque Cristo perdoa ladrão, perdoa até deputado, pra você ter ideia. Perdoa homossexuais, perdoa ladrão, perdoa pastor. Viu? Guarda essa frase, não será assim. O governo de Cristo, o reino de Deus, não é como o mundo diz e dita. A coisa do reino, não a ética, mas as posições no reino são invertidas. Você quer viver, morra. Você quer ganhar, perca. Você quer ter, dê. Doe.
que você tem. Você quer ser o primeiro? Seja o último da fila. Estava lá só para ganhar dinheiro. Ele organizou toda a área da Copa, toda a área, né, aquela confusão toda de transporte, de não sei o que, tudo dentro da regional nele. Ele organizou tudo, não teve violência, não teve problema. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que diz assim, eu vou vencer o mal como? Chega lá e vou dizer assim, tem que acabar com isso. Não, chega lá e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o bem. Ou seja, na minha família, Lucas, como é que eu protesto na minha família? Fazendo o bem. Na minha escola, como é que eu protesto e tal? Fazendo o bem. No meu trabalho, na minha sociedade como cidadão, fazendo o bem. Eu vejo que a resposta é muito simples, eu não sei nem... eu vejo que a gente sim deve se manifestar. Eu vejo sim, o apóstolo Paulo, talvez ele não foi para a rua se levantando uma placa dizendo abaixa a corrupção. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele nunca se corrompeu, ele nunca foi corrupto. E ele sempre encorajou a generosidade. Então eu vejo que muito mais do que a gente ir para a rua com placas, eu vejo que a gente tem que ir para o nosso dia a dia fazendo o bem. A religião pode se expressar dentro da nação. Estado laico, já disse Marina Silva, não é um Estado ateu. E aí, pelo que eu sei, essa galera foi para lá, para Brasília, para lutar pelo direito de liberdade de expressão que também foi conquistado nessa época. Então, mas no momento que você vai para uma coisa como essa, colocando o seu rosto porque você é famoso, ou porque você tem uma certa notoriedade, para que o povo que lhe segue vire massa de manobra, eu sou completamente contra, com certeza. Mas eu acho que o que eles estavam batalhando ali era pelo direito de liberdade de expressão, inclusive daqueles que estavam assim, sendo o alvo direto deles, para que eles pudessem se expressar, para que eles pudessem viver em paz. Levi, a Bíblia nos fala sobre submissão às autoridades, sobre dar a César o que é de César, enfim, existem várias passagens que nos orientam a ser submissos. O que não quer dizer também que seremos completamente passivos, enfim. Mas como conciliar a orientação bíblica da submissão às autoridades, ao nosso direito de exigir, de manifestar? Isso é muito simples. A Bíblia fala que a gente tem que se submeter às autoridades. A gente tem que entender esse conceito de submissão e tem que entender o que é ser subserviente também. Então você, quando é submisso, você vai se submeter, você vai aceitar, mas baseado em um critério de um princípio. Então nós temos princípios. Eu sou cidadão brasileiro e aceite as consequências da minha desobediência. Para quê? Para não quebrar meus princípios. Se eu estou num país que de repente muda tudo e a gente não é mais permitido estar falando de Deus aqui ou de qualquer outra coisa, eu vou mudar o meu princípio? Não. Eu vou ser desobediente ao meu país, mas também vou fazer o quê? Eu vou me submeter às consequências da minha desobediência. Está dando para entender? Então é isso que a gente tem que fazer. Como eu comentei, no Sudão, ano passado, os cristãos que moravam no Sudão, estava todo mundo fazendo culto, reunião de jovens e tudo. Aí de repente o governo disse assim, a partir de hoje todo mundo aqui é muçulmano e a língua, a língua principal é o árabe. Quem quiser fica, quem não quiser vai morrer. Muitos missionários voltaram, muitos cristãos saíram do Sudão, fugiram até o dia 30 de agosto. Eu acompanhei aquele processo e eu estava comentando com meus irmãos ali como foi doloroso para mim. E até que no dia 30 de agosto o governo disse assim, não vamos matar ninguém não. Pode deixar os cristãos aí. E eu fiquei pensando o que aconteceu no coração dos que saíram e como ficou o coração dos que ficaram. Então aqueles que ficaram lá, o governo disse, a partir de agora vocês não vivem mais aqui. Se quiserem viver, vão para o sul do Sudão. O Sudão já é ruim, o sul do Sudão é do inferno para dentro. E 200 mil pessoas se submeteram à lei, entendeu? Desobedeceram o princípio de lá e foram a pé numa jornada de 8 meses andando a pé para o sul do Sudão. Então é isso que a gente tem que entender. Os princípios bíblicos, como o rapaz perguntou, a pessoa perguntou aí, a Fabinha aqui, tem que ser a Bíblia? Cara, se não for a Bíblia, está fazendo o que aqui?
Crente, filho de Deus, só se baseia pela Bíblia. Não lê horóscopo, não fica ó o Corão, ó o Mar Cardoso. O Mar Cardoso morreu, né? Morreu. Não, cartomante, perguntando, profeta particular, personal prophet, essa coisa não existe. Você está entendendo? Crente só se baseia pela Bíblia. Então o que é que a Bíblia diz? É a minha constituição, porque ela é eterna.